Então gostaria de convidar as crianças para vir aqui na frente. Vamos sentar aqui para a gente fazer um bate-papo da liturgia de hoje. Vamos lá, crianças. Eu vou fazer muita pergunta hoje, hein? Ver se vocês estão bem na catequese. Pode sentar aqui, fica à vontade. Oi. Queridas crianças, querida família de Santana, a liturgia de hoje, a primeira leitura fala de algo importante, como que o mal entrou no mundo. E aí fala de Adão e Eva. Quem que levou Adão e Eva a pecar? A serpente. Mas foi a serpente ou foi outra coisa? A desobediência. Porque falou, olha, o Senhor falou assim, ó, vocês podem fazer de tudo, só não podem fazer isso. E eles teimaram e fizeram. E aí o que aconteceu? Perderam a graça de Deus, não foi? E aí o pecado entrou no mundo, certo? Agora então, quando a gente, para viver como filhos de Deus, qual que é o nosso esforço? Quando eles sentiram, estavam andando no paraíso, Deus criou tudo e tudo era muito bom, e aí eles perceberam que estava nu. O que significa isto? Estava pelados, mas aí foi o que entrou ali então? O pecado, não é? Então o pecado mostra para nós que nós precisamos o quê? Fazer um esforço para voltar ao paraíso, ao estado original, que é sem o pecado. Então o pecado levou eles a perceber que estava, e aí sentiu vergonha. E isso não acontece também quando você faz algo errado, você fica com vergonha, fala assim, eu não deveria ter feito isso? E aí o que você faz quando você faz algo errado? O que a gente faz? Se esconde, né? Mas depois você reconheceu, olha, eu fiz, não devia ter feito, você se esconde, mas depois você faz o quê? Para se arrepender e voltar. Fala a verdade e pede desculpa. Assim também deveria ser cada um de nós. Então, a liturgia de hoje, da primeira leitura, fala disso. Fala que o homem perdeu a condição, a nudez simboliza isso, o pecado. Sentiu vergonha de Deus. E nós também, quando fazemos algo errado, nós sentimos vergonha. Dizia assim, por que eu fiz isso? Não deveria ter feito isso. Então, qual que é o esforço humano? O esforço para que possamos voltar ao quê? Ao estado original, que é o paraíso, sem o pecado. Então talvez esse é o grande desafio para todos nós, sermos pessoas obedientes, pessoas que olham e respeitam, e não desobedecer para não entrar no mal. E aí então o livro é um mito, para mostrar assim, olha, como eu explico o mal? É difícil a gente explicar o mal. Então o livro mostra isso, que através de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, o mal entrou. Então toda vez que eu faço algo errado, eu deveria sentir vergonha de Deus em primeiro lugar, e depois reconhecer e pedir perdão. Então isso é muito importante a gente compreender, e as crianças compreendem bem isso. Quando eu faço algo que não foi bom, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão. E aí o salmista fala para nós o que o salmista fala? Fala assim que nós somos redimidos por quem? Quem que nos remiu? Jesus Cristo, não é? Que deu a vida por nós, morreu na cruz e ressuscitou. Então nós somos redimidos pelo sangue do Senhor. Então é Ele que nos salva, é Ele que nos ajuda a voltar o quê? Ao estado de homem natural, que é sem o pecado. Por isso, a segunda leitura de hoje, crianças, diz assim, olha, que nós temos um homem interior e o homem exterior. Tem um lado que é bom e um lado que não é tão bom. Por que todo mundo nasce bom e tem gente ruim? Aonde que a gente aprende? Com os pais. A gente aprende em casa. Porque se todo mundo é bom, se todo mundo nasce bom, por que ainda tem gente que não faz o bem? A gente aprende. Então qual que é o nosso trabalho, nosso grande desafio?
é cuidar do homem interior e aí ajudar as crianças, os jovens, os adultos, as famílias a ser pessoas boas. E testemunhar, aqui é interessante, aprende. Então a gente tem que aprender sempre fazer o bem, olhar para as pessoas e assim, olha, quando a gente faz algo que não é bom, a gente pede perdão. Na família a gente pede desculpa, para Deus a gente pede perdão, para retomar, né? Dizer assim, olha, eu não fui bem, eu deveria ter sido melhor nisso. Quando a gente não faz uma prova boa, que a gente não estudou direito, quando a gente não respeitou. Então tem muitos momentos que a gente precisa parar e dizer assim, olha, eu preciso recuperar e voltar para o homem interior. Agora, senhor pais, vovôs e vovós, como que a gente volta para o homem interior? Agora é vocês. A gente volta para o homem interior através da mística, através do momento de oração mais profundo, olhar o seu interior e não tantas coisas externas. Então, como eu volto para o meu homem interior, para as coisas boas que eu carrego, e todos nós carregamos dentro de nós? Através da oração mais profunda. Sair da superficialidade, fazer silêncio e voltar para si mesmo. É você e Deus. Meditação é isso, é você tete a tete com o Senhor. Como que a gente faz isso? Precisa de silêncio, não precisa? Ouvir a palavra de Deus, rezar mais, rezar em família. Então é isso que nós precisamos fazer, voltar sempre para o Senhor. Isso que São Paulo diz assim, que nós precisamos voltar para o Senhor, porque de Deus nós saímos e para Deus voltaremos. Então essa morada que nós temos na terra, ela é passageira. A gente está caminhando para algo muito mais permanente, que é a vida eterna. Então, como trabalhar isso, como viver a mística, e aí, senhores pais, vovôs e vovós, tem que estar muito atento. As crianças percebem isso, quando a gente fala e muitas vezes não orienta aquilo que deveria orientar, para ser pessoas boas, para viver e aprender. Ninguém está pronto, né? Então a gente precisa lidar com isso. E depois o Evangelho fala de duas coisas importantes, tem muitas coisas, mas sim, eu queria chamar a atenção de duas coisas importantes. Primeiro, aonde que está a causa do mal? Nós já falamos que é lá de Adão e Eva, que pecou e desobedeceu a Deus. Depois, Jesus está falando com os seus discípulos, uma multidão de gente, e ele diz assim, aí os inimigos de Jesus dizem assim, ele está possuído por um espírito mau, por um demônio. O demônio é aquele que divide. Tudo que une vem de Deus, o que desune vem do maligno. Então aqui eu gostaria de pensar, vocês crianças, o que desune a gente muitas vezes? O que causa desunião em casa, na família, na escola? Tem um princípio muito forte nisso. O que vocês poderiam dizer? O que causa mais desunião? Primeiro a desobediência, né? Depois tem uma coisa muito interessante, qual que é? Que causa muita desunião entre a gente. Inveja, egoísmo, né? Quando a pessoa é egoísta, ela só pensa em si. Então nós temos que trabalhar com as nossas crianças, com a nossa comunidade, para não ter divisão. E a divisão entra através das conversas, através de conversas que não edificam, através de brigas em casa ou em outros lugares, a inveja que causa você querer estar no lugar do outro. Então tudo isso é algo difícil para a gente pensar, né? Então como viver isso? Como superar o espírito de divisão? Isso acontece em comunidade. E qual o princípio da divisão? Sem dúvida é o maligno. E qual o princípio da unidade? Deus. Então a gente precisa separar essas duas realidades. E aí o homem espiritual, como diz a segunda leitura, é assim que nós voltamos para Deus, rezando mais, parando, fazendo silêncio. E a segunda parte do Evangelho diz assim, que Jesus e a sua mãe e seus irmãos foram procurá-los. E ele diz assim, ó, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem neste mundo melhor cumpriu a vontade de Deus? A Virgem Maria, né? Quem? A Virgem Maria, né?
Então, assim, ela que cumpriu plenamente a vontade de Deus. Então, Jesus não está falando da sua mãe negativamente. Ele está dizendo assim, olha, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã. Então, nós somos família de Deus quando nós fazemos a vontade de quem? De Deus. Então, nós somos família do Senhor quando nós vivemos bem, rezamos, obedecemos, somos uma família orante, uma família que reza junto, uma família que busca viver os valores de Deus. Toda vez que eu obedeço a Jesus, então eu me torno irmão, irmã, pai, mãe de Jesus. Nós queremos isso ou não queremos? Queremos? Então queremos ser da família de Jesus, né? E aqui de maneira especial nós somos família de Jesus através de quem? Da vovó Santana, não é? Então é a vovó Santana que nos reúne, que nos acolhe e apresenta Jesus, o seu netinho querido, para nós viver bem. Compreendido? Então vamos fugir do mal, fazer o bem, evitar as fofocas das invejas e ser família de Deus, na pessoa de quem? De Jesus. De Jesus obedecendo. Concluindo, senhores, senhoras, vovôs e vovós. A liturgia de hoje, ela tem um princípio fundamental para todos nós, que é o reino de Deus. Então, como eu posso viver melhor o reino de Deus? Através dos princípios que as crianças já falaram. Fugindo do mal, fazendo o bem, buscando o homem interior, ou seja, a força interior que todos nós temos dentro de nós, para vivermos a nossa fé. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que acolha cada um de nós, que possamos ser pessoas boas, ensinar os meninos a fazer o bem, não fazer o mal, né? Evitar o mal e fazer o bem. Então, que a vovó Santana interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos voltar para os nossos lugares, vamos depois professar a nossa fé juntos.